aqui a ligação do 1 para 2, né? Pega aqui, ó, tem uma ligação do 1 para o 2. Essa ligação aqui, ó. Essa ligação aqui, do 1 para 2. Então, eu viria aqui, ó, na linha 1, coluna 2, marcaria 1. Então, tem uma ligação do 1 para o 2. Se tem uma ligação do 1 para o 2, também tem uma ligação do... Tem do 1 para o 5 também. Olha, não, ainda falando nessa relação desses dois. 2 para 1. 2 para 1. Então, tem uma de 2 para 1. Né? Aí eu tenho, ainda pegando o vértice 1, tem de 1 para 5, então de 1 para 5, aqui. E tem também de 5 para 1. Para 1. Né? Então aqui, esse aqui tá ok, já fiz. Aí tem de 2 para 3 e de 3 para 2. Então tem de 2 para 3. Olha o Excel aí, pessoal, utilidade, né? Isso seria um grafo simples, né? É um grafo simples, né? Tem de 2 para 3, tem de 3 para 2. Então, tem de 2 para 3, de 3 para 2. Tem de 2 para 4 e tem de 4 para 2. Tem de 2 para 4, vamos colocar aqui, e tem de 4 para 2. Opa! E é tudo a mesma distância. Oi, Francisco. E é tudo a mesma distância. É, exatamente. Esse daqui ele não está levando em conta peso, né? Então, um grafo simples, né? Se fosse um grafo de cidades, por exemplo, ele não estaria considerando as distâncias, né? Ele só estaria considerando que existem caminhos. Tudo bem, pessoal? Até aí, tudo? Algum problema? Alguma pergunta? Não. Não? Tá perfeito, bem explicadinho. Tranquilo, né? Professor, suponhamos que tivesse aquele grafo lá que você tinha dado o exemplo anteriormente, que, por exemplo, 1 está relacionado ao 2, mas o 2 não está relacionado ao 1. Então, estaria na coluna do 1, a casa do 2 estaria com 1, porém a coluna 2, a casa do 1 teria como 0. Isso. Não tem essa interrelação. Se ele fosse assim, ó. Se ele fosse assim, então só haveria ligações em um sentido, né? Então existiria uma ligação do 1 para o 2, do 1 para o 2, aqui, né? No entanto, não haveria ligação do 2 para 1. Então aqui seria 0. Tudo bem? Mas, só para lembrar, quando tem ligação é verdadeiro, número 1, quando sim, não tem é falso, número 0. Sim, exatamente. Então Tudo essa bem? é uma forma de representar um grafo dentro de uma matriz. Essa é uma forma, tipo né? Uma forma de representar. E aí, eu poderia simplesmente saber, né? Como é que eu poderia listar, fazer um programa que listaria para mim todos os vizinhos do 1, do vértice 1. Eu quero saber quem são os vizinhos do vértice 1. Como é que eu poderia fazer isso? Putz, que legal. E eles sabem isso, hein? Laço? Usando um vetor, não sei. Isso aqui não é uma matriz? É só percorrer, pô. Né? Eu percorreria aqui a linha do 1, procurando por elementos Em volta dele. que tivessem valor 1. Né? Que no caso seria quem? Vamos olhar aqui, ó. Quais seriam os vizinhos do 1? Quem seria? 0, 1, 2... O 2 e o 5? E o 5. Ah, Ó, quem são os vizinhos do 1? O 2 e o 5. Né? Tudo bem? Não, isso no grafos. E na matriz? Não entendi, Canal. Os vizinhos do 1 é o 2 e o 5. Eles querem saber na Sim. matriz. Exatamente, os vizinhos do 1, o 2 e o 5 aqui, ó. Aí. 2 e 5. Tudo bem? Oi, Francisco.
Isso não é muito ineficiente. Eu entendi. Mas Beto, você marcou a coluna, você não começa pela linha? Ineficiente, é só pra gente memória. Linha Tem uma 1, matriz inteira, só pra preencher umas partezinhas. linha 1, coluna 2. Ok? Oi, Francisco, pode falar. Não é meio ineficiente isso, meio ruim para o computador, já que... Então, o que acontece aqui? O único problema que nós teríamos aqui é se nós tivéssemos um elemento, né, tivéssemos vértices muito altos, né? Então pensa assim, ó. Nesse caso aqui, a gente fala que esse grafo, ele não é esparso. Ele é um grafo mais concentrado. Porque veja que está todo mundo aqui muito próximo, né? Os pontos são muito próximos um do outro. Mas vamos supor que eu tivesse aqui uma ligação do 1 para o 500. Só esse cara sozinho aqui, ó. Com isso, eu seria obrigado, né? Veja só por causa desse ponto aqui, ó, eu seria obrigado a criar uma matriz que tivesse 501 por 501. Só por causa de um ponto. Né? Então, o que acontece? Qual é o problema da matriz? Qual o problema dela? Né? É que à medida que os vértices vão aumentando, né, eu tenho que ter uma matriz quadrada para atender tudo isso. Né? E chega uma hora que isso pode dar um estouro de memória. Porque se eu tiver, por exemplo, um problema que envolve números muito altos, né? Imagina lá que o número seja 10.000. Aí eu vou ser obrigado a ter uma matriz de 10.000 por 10.000, né? Então, a matriz de adjacência é uma forma bacana de você representar dados em um grafo, mas você tem que levar em conta, deve levar em conta, se o grafo é muito, se ele é muito esparso, né? Se durante a criação da matriz eu vou ter muitos espaços vazios. Se você olhar aqui, ó, essa matriz aqui, ela não é esparsa, ó. Veja que todos os números aqui estão muito próximos, né? Todas as ligações aqui estão muito próximas. Na verdade, eu consigo andar por todos eles aqui, ó, sem falhas. Tudo bem? Mas essa é uma forma, né? Não é a única, existem outras que a gente também vai ver. Tudo bem nessa parte aí, pessoal? E só uma pergunta sobre essa matriz de adjacência pelo grafo, sempre vai ter que ser uma matriz quadrada. Então, como você disse, do 500, ia ter que ser 500 por 500. No caso, 501 por 501, né? Sim, sim. Tudo bem? Então tá bom. Podemos avançar? Sim. Podemos ou não? Ih, vocês ficaram quietos? Não pode? Sim, sim. Deixa eu mandar um joia Tá aqui. bom. Pronto. Sim, querido professor. É que eu não vejo todos os joias não, que eu tive que dar uma diminuída aí na tela, tá? Tem que então vamos falar lá. assim, querido professor, ou não precisa? Não, só... De repente tem dúvida, né? Aí não né? Fica sem querer perguntar e tal, mas fica à vontade aí, Muito tá? bom. Então vamos nessa. Aí, ó, no C, né? Seria assim, tá? Eu não vou pedir para vocês fazerem isso agora, é só para olhar, não quero gastar tempo nisso. Mas quem quiser treinar em casa, fique à vontade, tá? Se quiser tirar uma fotinho aí, né? Aí você pode brincar um pouquinho aí na sua casa, tá? Então criei aqui, ó, a matriz. Veja que eu já criei e já falei onde tinha ligações, né? É uma forma de criar a matriz e já setar essa matriz, né? Mas ela também poderia ser setada fazendo a leitura, né? E colocando 1 onde você queria ligação e 0 onde você não desejaria ligação, tá bom? Então vamos avançar um pouquinho mais. Aí, a outra parte, outra forma, né? Que é a que eu quero focar. Outra forma de representar um grafo. Por meio de lista de adjacência, né?
lista de adjacência. Eu vou usar um vetor, né? É que no conceito a gente não fala vetor de adjacência, a gente fala lista de adjacência. Então tem matriz de adjacência e lista Não, professor, depois será que você poderia mandar esse PowerPoint aqui no chat pra gente vir estudando em casa, caso alguém quiser rever? Ó, eu gosto muito que vocês mesmos anotem, né? Eu posso mandar, mas, né? Você pode tirar foto, Então, anotar pode rapidinho, mas eu posso mandar. Eu tô tirando screenshots, mas é que Hoje, alguém que não pôde vir aqui, sei lá, enviar na aula que vem. vou ser bonzinho hoje, eu vou mandar no final, tá? Me lembra no finalzinho que eu não. Tudo bem? Mas vocês, os alunos que fazem aula comigo, sabem que eu gosto que anote mesmo. Ele mesmo vai lá, anota, tal, tá? Porque senão vocês ficam muito mal acostumados, né? Eu gosto de que eles ponham a mão na massa. Mas hoje tudo bem. É a primeira aula, né? Então é tranquilo. Agora veja só. Antes da gente continuar nessa forma de representação aqui, né? Que seria usando a lista de adjacência, eu queria queria partir de uma pergunta, né? Quem aqui sabe mexer com vector? Nós não trabalhamos com vector, Betão. Vector? Não trabalhou, Canilai? Não. Não? A minha também não, viu, Roberto? Então tá bom. Tem problema não. Porque assim, nas nossas aulas eles estavam fazendo tudo na unha, né? Sem usar a função e tal. Entendi. Mas é hora, de repente agora é hora, né? Tranquilo. Porque aqui vocês devem ter percebido que tem um negócio meio, né, esquisito aí, coisa que vocês não estão muito acostumados a ver, né? Que é isso aqui, por exemplo, ó. Quem já viu uma representação desse tipo, né? Olha, a Yasmin falou que conhece. Opa, não, Eu só via. É que tem um sim aqui da Yasmin, eu fiz a pergunta e olhei, mas esse sim não é de agora não, já faz tempo, tá? Então desculpa aí. Felipe, você falou alguma coisa aí? Eu não ouvi. Não, é que eu já vi um código assim, mas não sei como funciona. Já viu, né? Quem mais já viu? É importante você ir pesquisando aí, né? A Maria Eduarda falou que é meio complicado. Ainda bem que é só meio, né? Poderia ser pior. Mas não, é suave, é muito tranquilo. Tá? Então, antes da gente voltar para esse código aqui, ó, tá? Antes da gente voltar para esse, deixa eu mostrar, né? Como é que funciona o vector, tá? E aí a gente volta para cá, para esse ponto, tá bom? Então, põe isso aqui, ó. Põe isso aqui na sua memória, armazena isso, tá? A gente vai... Sabe aqueles filmes que tá passando uma parte, depois ele para naquele ponto, fala, agora eu vou explicar isso aqui, aí depois retoma naquele ponto? Então a gente vai falar um pouquinho do vector e depois volta para cá, tá bom? Tudo bem? Então, veja só. Bem isso. Então, colocamos isso aqui na pilha, né? E vamos voltar um pouco, ó. Vamos falar um pouquinho do que seria o vector. Pessoal, para você criar um vector, você pode colocar aqui, ó, o include vector, né? Include e colocar o vector, tá? Ou pode simplesmente, né, colocar essa biblioteca que a gente já está usando aqui, ó, que é a bits, né, stdc++. Tudo bem? Isso aqui vocês já sabem, né? Vocês já usam. Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, tranquilo. Aí, veja só. O vector, ele é um vetor. Ele é um vetor. Tanto que, ó, se você olhar aqui, ó, tá vendo como ele tá? Eu estou fazendo referência a ele, né? Usando o colchete, né? Posso usar, né? Posso trabalhar assim. Mas ele tem uma série de funções, né? Vamos chamar funções, né? Mas seria métodos, né? E tal. Ele tem vários recursos, tá?
Ele tem recurso, por exemplo, que insere o elemento no final, que é o que a gente vai usar bastante, que é o pushback. Então, ele vai inserindo sempre no final, né? Aqui, ó, ele inseriu o 10 no vector. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele inseriu o 10 aqui, né? Depois ele inseriu o 20, deu um pushback no 20, colocou o 20 aqui. E depois ele deu um pushback no 30, colocou o 30 aqui, né? Beleza, tá? Ele também permite, né, que eu tire elementos, que eu faça remoção de elementos. Ele permite, por exemplo, que eu remova o 20, né? Ele permite inserir um elemento aqui, ó, no começo do vetor, e aí ele empurra todo mundo para frente e coloca um novo cara aqui, né? Ele permite fazer ordenação. Então, todas essas coisas aí eu vou deixar como tarefa para você explorar durante a semana, tá? Mais métodos da classe Vector, tá? Até eu tenho aqui isso aqui, ó, mais... Deixa eu pegar aqui uma coisinha mais antiga para mostrar para vocês. Aqui, ó, tem mais coisinhas da classe Vector, mas aí eu não vou gastar tempo agora não, tá? Porque a gente está falando de grafos, né? Mas eu não posso deixar de mostrar pelo menos o comecinho aqui do Vector. Então, aqui, ó, você dá mais uma estudada, tem mais coisas. Olha quantos métodos eu posso usar dentro de um Vector. Tudo isso, ó. Tamanho, né? Se ele está vazio, redimensioná-lo, né? Posso aqui dar um pushback, né? Posso usar iteradores, né? Vou falar um pouquinho também sobre iteradores, ok? Posso dar um find, né? Para procurar um elemento dentro do vetor, né? E tem mais coisas aí que eu posso fazer com o vector, tá? A princípio, oi? Posso também. Mas é que esse PDF aqui está meio complicado, viu? Se vocês só procurarem pode ser, ó. Se você colocar assim, ó, vector C++, tem muita coisa bacana, viu? Que você vai encontrar, ó. Tem esse site aqui que eu uso bastante, né? Com os meus alunos, né? Que é o principal, né? Que é a referência. E aqui, ó, tem tudo dentro que pode ser usado dentro do vector, tá vendo, ó? O pushback, o popback, o pop recolhe, né? Remove o elemento, o insert, o erase, o clear, tá? E se você procurar assim, ó, vector C++ vídeos, olha, tá vendo quanta coisa você vai achar? Tá? Então, vai de vocês aí também, tá? É fácil. Agora que você já teve esse comecinho aqui, dá para você buscar mais conteúdo, tá? Na parte de vector aí, tá bom? Então tá, vamos continuar aqui, ó. Eu tinha parado nesse ponto, né, falando aqui do vector. Criei um vetor aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Oi, Canela. Criei do lado de fora, né? Que ele foi criado fora do Intman. Criei, inseri 3 elementos, né? 10, 20 e 30. E aqui eu estou listando os 3, né? Veja que eu estou usando aqui, ó, o v.size, né? Qual é o v? Qual seria o size? Qual seria o tamanho aí desse vetor, pessoal? Qual seria o tamanho dele? 3. 3, né? 3, ó. Ok? E ele é dinâmico, tá? Eu posso colocar mais coisas aí, ele vai, né? Veja que eu não falei aqui inicialmente, ó, qual era o tamanho dele, ó. Eu não falei, tá vendo? Só criei. E aí uma pergunta, por exemplo, quando você usa esse pushback e não tem nem o tamanho, ele pega esse 10, o 10, por exemplo, e vai adicionar esse número 10
Isso. vai também adicionar vamos dizer, uma caixinha no vetor. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Ele vai fazendo isso, né? E, e é transparente, né? Você não precisa saber internamente como é que ele está fazendo isso, né? Mas ele vai fazendo e te dá as coisas prontas. Isso. Se eu colocar aqui, ó, o push back 40, então já foi, né? Agora ele já listaria aqui os 4 elementos. Ó. Vamos ver aqui, ó. Estou compilando, tá ali, ó. Né? 10, 20, 30, 40, né? Se eu mandasse ele imprimir aqui, ó, o Cout, puder aqui o v.size, então, e o endline aqui, né? Ele colocaria 4 e na sequência os elementos que estão dentro dele. Tudo bem, pessoal? Até aí algum problema? Tudo certo. Tá tranquilo, né? Então tá bom. Agora eu vou pedir para você fazer uma alteração aí no seu Code Blocks, que é a seguinte, olha só. A gente vai usar um tipo, né? Um tipo de dado, que é o tipo auto. Alguém já usou esse tipo? Não. Não, né? Então, esse tipo aqui, ele faz parte do C. Ó, o Jean falou que já usou, né? Esse tipo de dado aqui, ele veio com C++11, né? Então, se você não marcar no seu compilador que você deseja, né, a versão 11 do C++, ele não funciona. Então, a UBI, né, já está preparada, a UBI já trabalha com C++11, mas se no seu compilador não tiver marcado esse recurso, quando você colocar o tipo alto, o compilador não reconhece. Então, se você está usando aí o Code Blocks, tá? Você vai vir aqui, ó, no Settings, e vai checar para mim, dentro de Compile, ó, Settings, Compile, Compiler, né, em português, ó, Compiler, tá? Aqui, ó, nas configurações do compilador, Compile Settings, você tem que ver se isso aqui está marcado, ó, C++11, tá? Se tiver, você não faz nada. Agora, se não tiver marcado, você marca e dá OK. Oi? Só esse daí que eu marquei. Só o 11. Ah, sim. Só esse aí. Os outros não. Já tá assim, né? Que eles usam bastante esse tipo alto aí. Então tá bom. Todo mundo marcou aí? Então tá. Então veja, né? Agora olha só, como é que eu poderia. Uma outra forma de listar isso aqui, tá? Eu vou deixar isso assim. E vou listar de outra maneira, tá? Para você ver. Eu vou usar um for diferenciado, olha. Um for. Aí vou colocar aqui, ó, alto. A gente usou o i aqui, não foi? Vou usar i também, ó. I, tá? Poderia ser qualquer letrinha. É muito comum nas soluções, né, que vocês veem por aí na UBI, eles usarem bastante um P aqui, ó. Tá? Mas só para você saber que pode ser qualquer letra, tá? Da mesma forma que não precisa ser um I aqui, pode ser qualquer letra, tá bom? É mais uma nomenclatura, né? Então, o P aqui é mais de ponteiro, né?
E o i a gente usa mais como se fosse índice. Vou usar o i, né, que você está acostumado. Então, vou colocar i, 2 pontos, né? É uma forma diferente, pessoal. É diferente isso de representar, né? E vou dizer que ele aponta para o v. Só isso. Tudo bem? Acabei dando... Aqui, ó. Até aí, tudo bem? Então, estou dizendo que o meu i aponta para o v. E aí, como ele está dentro de um for, ele pega separadamente cada elemento que está dentro de v. E aí, em cada instante, o i vale, né? Na verdade, em cada iteração do for, o i vale um valor. Então, o i começaria valendo, nesse exemplo que está aí, o i começaria valendo 10 no primeiro laço. No segundo laço, o i valeria 20. No terceiro, 30. E no quarto, 40. Tá? Então, olha só, coloca aqui, ó. Cout, simplesmente i. E um espacinho. Ok? Vamos ver aqui, ó. Olha ele funcionando, ó. Até aí, tudo bem? Sim. Não, Yasmin, funciona para strings, para listas, né? Para fila, para pilha, não, assim, ó, funciona para tudo que pode ser iterado, tá? Tudo que pode ser iterado. Então, pilha não, mas lista funciona, vector, né? Strings. Oi? Funcionaria, mas aí eu teria que passar aqui, ó, o índice da matriz, né? O índice J, por exemplo. Tá? Tudo bem? Aí a Maria Eduarda perguntou, né? Quem controla quantas vezes, né? O for vai funcionar? O tamanho do vetor. Isso, só que ele já vem pronto para você, né? Você não precisa se preocupar. Na verdade, internamente, né? Quando ele foi escrito, lá provavelmente está escrito, né? Que ele vai repetir o tamanho do vetor. Mas aí, para nós, ele já aparece assim. Professor, mas eu tenho uma pergunta. Então, esse for, ao invés de ser o for que está comentado até, o i não seria a posição que o vector está, seria os valores do vetor. Isso. Exatamente. Entendi. Bem lembrado aí. O i não é mais a posição, né? Ele deixou de ser índice, ele não é mais índice. Por isso que a gente nem usa muito o i aqui, ó. Vocês vão ver bastante p, ó. Tá. Ó. Isso. Uhum. Tá bom? Então, no alto ele já vem o tamanho, ele já fazendo coisa de ver qual é o tamanho do vetor, ele já como se tivesse dentro dele isso já, né? Isso, exatamente. Sim, entendi. Então tá. Tem mais coisas de vector, tá? Mas eu vou parar aqui nesse ponto, tá bom? E vamos retomar lá para o ponto onde a gente parou. Agora, antes de ir para lá, tem mais uma coisa, olha. Eu tenho esse vector aqui. E eu posso ter um outro cara aqui, ó. Que seria algo mais ou menos assim, olha. Vou chamar de V2. Só que eu vou fazer uma coisa, eu vou colocar isso aqui, ó. O que seria isso? O tamanho do vector. O tamanho? O tamanho, quem mais? Quem mais acha? Quem acha que é outra coisa além do tamanho? Tamanho de... Eu não sei o que poderia ser além do tamanho. Olha,
o Jean colocou aí, né? Que é um array de 5 vectors, né? E, na verdade, ó, é isso mesmo. Eu estou dizendo que isso aqui, né, para você entender, é uma matriz de vetores. Tudo bem? Então, é uma matriz de vetores. Então, eu teria o V2, por exemplo, ó. O V2 seria algo assim, ó. Para você entender, né? Seria uma coisa assim, né? E dentro dela, você teria vários vetores, ó. Uma matriz mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, se eu quiser colocar um elemento aqui, né? Quero colocar um elemento aqui, ó. Um E de elemento. Como é que eu faço? Pushback. V2, né? É V2 esse, né? Então, V2. V2 De push, V2, pushback. ó, V2 de 0. De 0. E aí, Ponto, pushback. Ponto pushback. Ponto. Com Push. com Vou aquilo que você abreviar, tá? colocar. Pushback, abreviei. E o elemento E. Tudo bem? Seria assim, ó. Certo. Ó, seria assim. A quantidade de colunas é dinâmica, mas a quantidade de linhas não, eu tenho que passar. Tá, só que Então, aí uma pergunta, professor. Por exemplo, se eu quisesse colocar em todos os, sei lá, se eu quisesse ter 5, uma matriz de 5 por 5, eu ia ter que declarar, colocar valores nas colunas, por exemplo. Eu ia ter que fazer isso 25 vezes? Não, então, se você... Veja que o que o Canelon falou agora há pouco, né? Aqui, ó, quando eu crio uma matriz quando eu crio um vetor dessa forma, né? Eu estou passando apenas a quantidade de linhas. A quantidade de colunas é dinâmico. Então, por exemplo, na coluna 0 eu posso ter só 2 linhas, na 1 eu posso ter 5, na 2 eu posso ter 4. Isso. Então, ele não reservou memória para ele, né? Se eu mandar ele ler para mim, ó, o V2 de 0 ponto size, ele vai falar que é 1. Né? Ele não reservou memória para aquela coluna, né? À medida que eu vou dando pushback, ele vai aumentando. Então, são vários vetores empilhados, né? Um embaixo do outro. Aí ele vai colocar o F aqui, ó. E agora o tamanho aumentou para 2. Não, mas, na verdade, a gente não fala... É que eu estou dando o exemplo, né? De que isso aqui seria como se fosse uma matriz, né? Mas não é. Matriz é matriz e uma lista, né, de vector é outra coisa. Né? Na verdade, isso é uma lista de vetores, né? Tudo bem? Que a gente vai usar... Não, não. Aqui, veja que eu nem coloquei quadradinhos aqui para não confundir, né? À medida que você vai colocando, é que ele vai criando. Certo? Aham. Ó, para você entender melhor isso daí, tem uma figurinha bem legal que representa isso aí.
que é esse aqui, ó. Por exemplo, vou colocar, ó, lista de adjacência. Ó, essa foto aqui mostra direitinho, ó, tá vendo? Né? Veja que as colunas aqui têm tamanhos diferentes, né? Sim, sim. Então tá. Então tá bom. Podemos? Então, não, quando você coloca esse vector int v2 de 5, não é uma matriz, é mais, você só está declarando 5 vetores, por exemplo. Só que todos eles estão unidos, né? É o V2, Sim, não sim. são elementos, né? Uhum. Bom, é que talvez, pegando o exemplo de matriz, fique mais fácil de entender, né? Como ele vai ter várias linhas, né? Várias linhas, e cada linha eu posso dar pushback, né? Quantas vezes eu precisar. Ok? Então, tá bom. Agora, Professor, Oi. como foi mesmo que o Canilai falou? Ele falou que, meio que, se isso fosse uma matriz, os índices não são dinâmicos, mas o número de colunas são? O índice não é dinâmico porque, na verdade, a quantidade de linhas da matriz não é dinâmica, né? Eu tenho que passar aqui, ó, quantas linhas eu quero, tá vendo? Então, chama. Eu vou colocar assim, ó, lista de adjacência, ó, ADJ. Pronto. Ok? Então, tá bom. Troquei o nome aqui para não dar confusão. Então, vamos lá. Então, veja, ó. Representação de um gráfico, né, por meio de um vetor. Seria a minha lista de adjacência, tá? Veja que eu criei um V aí com quantas linhas? 100. 100. Normalmente, eu pego esse valor no enunciado do problema, tá? No enunciado do problema, ele vai me dar quantas, né? Qual seria aí a quantidade de linhas que eu precisaria, né? Estaria mais relacionado aos vértices, né? Que eu vou precisar, né? No caso aqui, ó, qual o vértice de maior número? O vértice de maior valor aqui, qual seria? 5. 5. Então, aqui teria que ser V de quanto? Se eu fosse trabalhar com esse problema exatamente na medida dele, exatamente, né? Quero fazer ele exatamente nessa medida aí. Eu sei que 5 é o máximo. Então, quanto que eu deveria colocar aqui? 6. 6, né? Deveria colocar aqui 6, ó. Por quê? Professor, por quê? Ora, porque você sabe que a primeira linha seria o 0, né? Se eu quero que ele chegue no índice 5, é necessário que a dimensão dele seja 6. Tudo bem? Coloquei 100 aqui, tá? Por colocar, tá? Mas se fosse para colocar uma medida exata, poderia ser 6. Tudo bem até aí? Sim. Aí, eu estou fazendo aqui, ó, um N. O N seria quantas ligações eu quero fazer. Eu quero fazer quantas ligações tem nesse vetor aqui? Ou melhor, nesse grafo, né? Quantas ligações tem esse grafo? 4. 4 ligações, né? Olha as ligações aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? Agora, só que, na verdade, né? São 4, mas que se tornam quantas? Porque tem uma ligação do 1 para 2 e tem do 2 para 1. Então, na verdade, são 8, né? Porque veja que ele é um grafo simples. Então, se tem uma ligação do 1 para 2, também tem uma ligação do 2 para 1. Não é isso? Sim, por isso que só aqui, o orientado que não. Esse não é orientado. Por isso que aqui o N seriam as relações, tá? Eu estou dizendo que ele é 4, o N é 4, né? Mas olha o que eu faço. Eu leio, né? Na hora que eu estivesse lendo esse problema, ele poderia vir assim, ó. 4
que era o número de ligações, né? Aí viria assim, por exemplo, ó, 1, 2, aqui não é 12 não, tá? Tem espaço. 1, 2, 1, 5, 2, 3 e 2, 4. Aqui é separado, tá? Separado assim. Pra você não pensar que é 12, 15, 23, 24. Separado. Ok? 4 seriam as ligações. Aí, vamos supor que eu queira ler isso em variáveis. Aqui seria variável P e aqui seria variável Q. Aí eu fiz a leitura do P e do Q. Na primeira leitura aí que eu estou fazendo, P vale quanto? Vale 1. P vale 1. E Q? 2. Q vale 2. Aí eu dou um pushback. Eu dou um pushback em V de 1, não é isso? E eu coloco quem? Qual valor eu coloco dentro de V de 1? Olha só. Dentro do índice 1, eu coloco o valor 2. Olha ele aqui, ó. 2. Ó, aqui é o P, e aqui é o P, e aqui é o Q. Na primeira rodada é isso, né? Na segunda rodada, como é que seria? Vamos supor que a pessoa digitou 1 e 2, depois ela digitou 1 e 5. Então, na segunda rodada, eu colocaria no índice 1 o valor... Tudo bem? Primeiro, eu li esse, ó. Eu li esses dois. Esse e esse. Depois eu li esse e esse. Então, li 1 e 5. Olha aqui, ó. 1 e 5. Depois eu li... Veja que ele já colocou também, né? Ele já colocou 1 e 2, mas ele também colocou 2 e 1, ó. Por quê, ó? Porque veja que eu estou usando duas linhas aqui, ó. Então, eu dou um VP, né? Eu dou um V, índice P, pushback Q, e dou V, índice Q, pushback P. Eu vou deixar você Agora olhar... eu entendi. Vou deixar você olhar direitinho essa parte aqui para você tirar suas dúvidas, ó. Ó. Por isso que, em vez de 4 relações, são quantas? Como a Yasmin colocou. É que ela mandou mensagem direta, né? Mas quantas relações, se eu estou fazendo um laço aí de 4 vezes, né? E em cada laço eu leio 2, quantas relações eu vou ter aí no final? 8. 8, né? Basta você olhar aqui embaixo, ó. Olha só. Olha quantos elementos eu vou ter no final aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Tá tudo bem aí, pessoal? É só uma dúvida. Por exemplo, você pergunta, no começo você pergunta P e Q, que ia ser 1 e 2. 1 e Aí 2. depois você pergunta 1 e 5, depois 2 e 1, 2 e 3. Isso. Seria assim, né? Vou colocar aqui no... Seria assim, ó. Eu estaria lendo, né? 1 e 2, ó, seria 4 relações. Aí, 1 e 2, 1 e 5,
2 e 3, 2 e 4. Seria isso aqui. A entrada seria assim, né? Já viram algum problema na UBI que seja dessa forma? Normalmente os grafos, né, são assim, ó. A entrada é assim. Geralmente aqui tem mais coisa. Seria 4, por exemplo, e de 1 para 4. Por exemplo, ó, eu poderia falar isso, ó. São 4 relações e eu quero saber se existe um caminho do 1 para 4. Existe um caminho do 1 para o 4? Nesse grafo aí? Não. Acho que não. Eu não consigo chegar saindo do vértice 1. Ah, sim. Consigo, né? Eu só não existe um caminho direto, né? Na verdade, se eu perguntasse assim, ó, o 4 é vizinho do 1? Não, né? O 4 não é vizinho do 1. Mas eu consigo chegar no 4 saindo do vértice 1. Na verdade, nesse tipo de grafo, né? Que aqui eu não tenho subgrafos, que eu também posso ter subgrafos, né? Que é quando você tem uma parte aqui desconexa, né? Desse. Aí eu não poderia, mas nesse caso aqui eu consigo, ó. Consigo ir de qualquer lugar para qualquer lugar, né? Tudo bem? Podemos avançar um pouquinho? Sim. Alguma pergunta mais nesse sentido aqui? Não? Zero de perguntas? Então, tá bom. Vamos adiantar um pouquinho mais. Então, veja só. Aqui, ó, eu quero saber todos os vizinhos de um vértice. Né? Eu fiz dessa forma, mas poderia fazer assim também, ó. Vamos lá. Ó, vamos supor... Vou apagar esse, tá? Deixar esse escondido ali. Trabalhar só com esse daqui. Olha. O que essa função listar vizinhos 2 faria? Ia imprimir os valores que tem em cada lugar do vetor. Legal. Mas veja só, eu gostaria de listar todos os vizinhos do vértice X. Concorda? Gostaria de listar todos os vizinhos do vértice X. Vamos fazer um teste? Isso. Exatamente, ó. Vou fazer na prática aqui, ó. Primeiro eu vou fazer a leitura né? Vou fazer essa leitura aqui, ó, para vocês entenderem. Tá? Vou fazer desse jeito aqui. E depois eu vou listar os vizinhos de um determinado vértice, ok? Espera aí. Só. Opa. Pronto. Aí vamos supor que aqui eu queira listar, ó. Listar. Eu quero listar vizinhos 2 do vértice 1. Pronto. Quero listar todos os vizinhos do 1. Tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou preencher o grafo, né? Eu quero preencher com esses valores que estão aqui no meu notepad. Cadê? Ah, passei. Aqui, ó. Quero preencher com esses valores aqui, tá? Então, é 4. 4, depois 1 e 2, depois 1 e 5,
depois 2 e 3, depois 2 e 4. E depois eu quero listar todos os vizinhos do 1. Olha lá. Quem são os vizinhos do 1? Ó, 1 liga com 2, 1 liga com 5. Então, os vizinhos do 1, são 2 e 5. Deixa eu separar aqui, porque ficou tudo junto e não deu para você entender. Vou colocar assim, ó. Quer dizer, deu, né? Mas poderia ficar melhor. Vou colocar assim, ó. Pode já, quem quiser fazer essa semana já pode tentar. Vou colocar aqui, ó. Listando os vizinhos do 1. E aí, ele pular uma linha aqui, tá? Barra N. Vamos lá de novo. Os elementos que eu gostaria de colocar aqui, né, são 4 ligações. 1 para 2, 1 para 5, 2 para 3, 2 para 4, e aqui, vizinhos do 1, 2 e 5. Ah, pessoal, eu queria listar todos os vizinhos, não só do 1. Quero listar todos. Como é que eu posso fazer? Posso fazer um laço, né? Como esse grafo, ele está todo unido, né? Ele está assim, né? Ó, ele está 1, 2, 3, 4, 5, não tem quebra, né? Então, eu posso fazer um gráfico que vai de 0, né? De 1 a 5, né? Porque não tem o 0. Então, seria de 1 até 5. Concorda? Então, posso fazer assim. Ó. O I que começa no 1, tá? E menor que N, posso fazer até o N também, que é o 4, né? Ou poderia até fazer o 5 aqui também. Não. A Yasmin tem que olhar no... É que a Yasmin perguntou se todos os vectores começam no 1. Não, começa no 0, tá? É que aqui, ó, nesse problema que a gente está mostrando, não tem o vértice 0, tá? Por isso que eu estou começando no 1 aqui. Então, aqui, poderia fazer assim, ó, menor ou igual a 5, e chamaria aqui, ó. Professor, será que você poderia voltar à função um instante que eu não tinha terminado de escrever ela? Posso sim. Só um minutinho. Ó, olha aqui a listagem. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Cout, listando toda a vizinhança. Ok? Sem acento, certo? Listando toda a vizinhança. E aí, olha ele funcionando aqui, ó. Seriam esses elementos, né, que eu estou fazendo, e olha lá. Quem são os vizinhos do 1? O 2 e o 5. Quem são os vizinhos do 2? O 1, o 3 e o 4. Quem são os vizinhos do 3? O 2. Quem são os vizinhos do 4? O 2. Quem são os vizinhos do 5? O 1. Se você olhar aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Não, depois pode voltar para... Dá para ver aí? Listar todos os desenhos, eu não vi direito. Depois pode voltar para a função listar todos. Posso sim, Ju. Ah, peraí, acabei tirando, peraí. Aí.
É, a gente vai... É que ainda é pouco para eles fazerem exercício, viu, Canilói? Porque a gente não viu ainda a parte de busca, né? Mas já dá para fazer bastante coisa. Deixa eu aumentar aqui, ó, a função que vocês tinham pedido. Professor, não sei se você pode, mas também mandar esse código, porque aí eu não consegui anotar tudo. Tá bom. Não sei se vai dar para anotar nessa aula. Vou mandar esse aqui para vocês hoje, tá? E esse PowerPoint aqui também, tá? Mando já, mando aqui. Vamos só terminar o PowerPoint aqui, porque já está no finalzinho, tá dentro do que eu pensei. Só tem mais um slide. E aqui, ó, né? Foi aquele. Esse aqui tá sem usar o tipo alto, tá vendo, ó? Mas acostume-se a trabalhar com o tipo alto, tá? Que é esse, ó. Olha como aqui ele tá menorzinho, ó. Tá vendo? Tá menorzinho aqui, não tá? Os códigos da UBI que vocês vão, todos vão estar assim, ó. Tá? Mas esse modo aqui também funcionaria. Assim, ó. Assim. Mas veja que é muito maior, não é? Ok? E só tem mais uma coisinha que eu queria mostrar. Ah, estou falando aqui do tipo alto, né? Olha o outro exemplo aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Mas, professor, eu queria antes fazer uma pergunta, se você puder colocar no código, no slide, na verdade, se eu não me engano, são 2 slides atrás desse, que eu queria perguntar, esse mesmo. Por exemplo, aqui na imagem, na última imagem aqui embaixo, você está falando que depois desse código, né, quando ele termina, esse vetor fica organizado dessa forma. Só que aí, uma pergunta que eu tenho é por que você colocou assim? V de P igual a pushback de Q? Por que seria assim? Quando você lê os dados, quando você está lendo os dados aqui, ó, eu estou lendo esses dados dentro dessas duas variáveis, não é? Sim. Na primeira vez, o 1 está guardado em qual variável? No P. E o 2 na variável? Q. Q. Então, eu vou no índice 1 e dou um pushback no 2. Tá, então, mas o índice 1 é porque... Por que seria no índice 1 e não no índice do Q, por exemplo? Então, eu estou dizendo que o 1 é vizinho do 2, né? Na verdade, eu estou dizendo que tem uma relação do 1 para o 2. Isso, eu digo, ó, existe uma relação do 1 para o 2. Então, aqui, ó, no índice 1, né, guarde o elemento 2. E no índice 2, guarde o elemento 1. Por isso que eu digo, ó, no índice 1, né, lembrando que aqui é P e aqui é Q, né? Ah, entendi. Entendi. Então, por exemplo, você pega, vamos dizer, você guarda no índice 1 os vizinhos dele, do 1. Tanto é que você usa isso naquele código de mostrar os vizinhos. Uhum. Tá, entendi agora. Então, tá bom. Exatamente, Canela, tem que praticar. A Maria Eduarda perguntou, né, o que seria um loop, né, em um range. Então, Maria Eduarda, veja que quando eu falo isso aqui, ó, eu dou um alto P.
Vamos substituir, vamos colocar aqui, ó, alto PV de 1. Tira o I, entra o 1, tá? Aqui seria 1. Aí ele vai pegar esse range inteiro aqui, ó. Primeiro ele vai mostrar o 2, depois ele vai mostrar o 5. Se eu falar que o I é 2, então ele vai fazer um range, né? Vai fazer um loop dentro desse intervalo aqui, ó. Eu vou terminar aqui, vou deixar um exercício, porque é pouco ainda, né? Mas já dá. O que vocês podem fazer, ó? Espera aí. Deixa eu limpar isso aqui. Pronto. Na semana que vem, a gente vai aprender como percorrer isso aqui em busca de um elemento. Tá? Mas você já pode, né? Se você quiser, você já pode fazer um exercício para, né, meio que já ir exercitando, ó. Deixa eu abrir aqui o meu The Huxley, peraí. thehuxley.com. thehuxley.com. Olha, aqui em tarefas, eu vou passar... O Canela, é melhor você fazer, né? Porque senão eles vão... Tem problema eles entrarem aqui? Não? Tá. Isso. Tem aqui, ó, um exercício aqui de... Eu só coloquei um, tá? Chama Caminhos em Grafos. Ele não vai aparecer do lado de fora. Se você tentar procurar ele no The Huxley, ele não aparece porque ele é problema de prova. Então, ele só aparece para nós, professores, né? Então, a gente pode colocar ele dentro de um problema, dentro de uma tarefa, e aí você, né, consegue achar. Eu só vou abrir, porque ele está fechado já. Deixa eu só editar aqui, peraí. Só editar ele. E falar que ele termina só novembro, só dezembro. Pronto. Então, ele continua aberto. Aí eu vou pedir para vocês entrarem nessa turma aqui, ó. É a turma do curso OBI 2020, Prof. Roberto. A chave da sala é essa daqui, ó. Precisa colocar maior ou tá dando para enxergar aí? Só pode deixar aí, porque eu vou procurar no meu The Huxley. Ah, é. Então, tá no chat aí, tá? Pronto. Aí lá dentro, se você procurar aqui em grafos, tem um exercício que é esse aqui, ó. Caminhos em grafo. Tá? Ele só quer saber, ó, ele vai te dar 2 vértices e ele quer saber se existe um caminho entre esses vértices. Tá bom? A chave está no bate-papo, tá? Enquanto isso, deixa eu separar esse material para eu passar para vocês aí.
Então, aqui, já separei esse. E deixa eu separar esses dois códigos também. Esse aqui. E esse daqui. Vou tirar essa parte, tá? Para não te atrapalhar, porque eu não usei. Não usei. Beleza? E esse daqui. Prontinho. Tá chegando aí no bate-papo, ó. Para todos. Grafos. Grafos. E vector. Todo mundo pegou? Pessoal, aí a continuação dessa aula seria semana que vem, né? Ô Canilai, pode passar aí, meu. Você tá como có aí, manda aí. Passa para eles também, esquenta não. Vale, qualquer coisa, é tudo válido. É tudo válido. Pode mandar aí, compartilha. Preencher, varrer, né? Varrer um determinado vértice, né? Tudo é válido. Pode mandar. Então, preencher, né? Depois varrer o grafo inteiro, né? E depois uma função para varrer um determinado vértice apenas, né? Na verdade, se ele fizer ele fazendo primeiro para ele varrer um só, depois, né? Para varrer todos é mais fácil, né? Pode ser, tá ótimo. Tranquilo. Agora falando com os meus alunos. Pessoal, eu estou vendo aqui nos contents, né? Poucas pessoas conseguiram fazer os 3, né? Vocês estão aí ainda? Vocês estão ainda aí, os meus alunos? Os que fazem aula comigo toda quinta? Ou já fugiram? Vocês escaparam, né? Aproveitaram. Olha só. Deixa eu ver, Canela. Você me mandou, não? Do curso? Preencher, varrer o grafo inteiro, função para varrer todos os vértices, né? Com seus respectivos vizinhos. Tá bom. Aí, varrer o grafo inteiro seria é a mesma coisa, né? Da função para varrer todos os vértices, né? Não, tira o do meio que você colocou, deixa só o 1 e o 3. Beleza. Ô, Bruninho. O Bruno. Isso. Tá. Pessoal, e aí os meus alunos, né? Semana que vem a gente corrige esses aí, tá bom? Que eu deixei para vocês, tá? Antes dos alunos do professor Alessandro e o Canilói entrarem na nossa aula,
a gente corrige esses aí do context, tá? Que eu deixei, mas procurem fazer, tá? São fáceis, pessoal, fáceis mesmo. Você, até vou ver se eu aumento aqui um pouquinho o prazo para ele, para ficar mais tempo aberto. Peraí. Treino OBI e fecha. Professor, você travou. Ah, não. Acho que fui eu. Minha conexão caiu um pouquinho. Ah, tá. Eu achei que tinha sido você que tinha travado, por depois apareceu uma mensagem na minha tela falando que your connection is stable. Aí. E, professor, você pode falar de novo o nome da turma do The Huxley? O número da sala, eu coloquei aí, deixa eu achar, peraí. Não, o nome mesmo, para eu entrar, o nome. O nome é Prof. Roberto, peraí, deixa eu olhar, vai. Mas aí você não precisa do nome, não, você só precisa da chave, né? Tá, não sabia. A turma é curso OBI 2020, Prof. Roberto, mas não precisa, só com a chave aí nós vamos você já aprender. entra direto na turma, tá? Aí lá dentro tem a tarefa que chama grafos, e dentro dela tem um exercício só. Ok? Só que aí, professor, eu entrei aqui e aí aparece só as tarefas, na verdade é de outra turma que eu entrei no class, no The Huxley. Como é que eu entro numa nova turma? Então, no The Huxley, tem aí a opção de, quando você clica em turmas, nós iremos... tem uma chavinha, não tem? Do lado direito, se você olhar, tem uma chavinha. Tá, consegui. Você clica nessa chave e põe essa que eu mandei aí no bate-papo. Bom, pessoal, Canela, é isso aí. Se quiser falar mais alguma coisa com eles, tá? Canela e Alê, né? São seus aí. Os meus também, pessoal. Semana que vem a gente corrige o exercício, tá? Eu tô aí mais um pouquinho.